A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, que vocês receberão nossos vídeos de primeira mão. É mais de 60% que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, inscreva-se no nosso canal, porque o nosso conteúdo aqui é um conteúdo que temos um papel genuíno com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o vídeo de hoje é um vídeo bombástico. Denúncias chegou para mim da Irmandade de A Coruña, Espanha. Em A Coruña, Espanha, quando eu estava lá, como já falei para os irmãos, a forma de um ancião que estava lá, a forma que ele foi ordenado, e ele entregou o ministério. Quando eu saí de lá, apresentaram para ancião um irmão que era cooperador de jovem, Aí o irmão vai ver a situação que gerou. Cooperador de adulto, dos primeiros cooperadores de lá, cooperador de jovem sendo levantado da frente dele, o cooperador de jovem ancião e ele como cooperador de adulto. O irmão vê o clima que vai. Que esse irmão, cooperador, ele se chama irmão Adilson. Ele tinha muita vontade de ser ancião. Isso ele falou lá dentro de casa. Que ele ia ser apresentado para ancião. Aí vai ser apresentado o cooperador de jovem dele que foi para ancião. Aí veja o problema da denúncia. O problema da denúncia é o seguinte, dizendo, o cooperador está indo nas casas, falando que ele não gosta de trabalhar, que ele não gosta de trabalhar. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma divisão na obra. Isso daqui é para os irmãos do Brás, irmão Massola, irmão Salvador, que estão na frente, tomar uma providência, irmão. Porque quando eu estava lá, a versão que dividia a obra, ele dizia que era eu. E agora? Como é que fica essa situação? O ancião sendo chamado de preguiçoso pelo próprio cooperador. E aí como é que fica? Aí, colocando o ancião dificuldade. Eu conheço ele, irmão. Ele tem os filhos dele são pequenos. Eu acho que deve ter uns 5 filhos, Eu não creio que ele é preguiçoso. Como que pode um pai ter 5 filhos e não gostar de trabalhar? Eu conheci um cooperador aqui em Goiânia, irmãos, ele tinha 3 cursos superiores, sabe? Ele enviava o currículo dele para as empresas e nenhuma empresa chamava ele para trabalhar. Um irmão extremamente qualificado e não arranjava emprego, irmão. E foi até que a esposa pediu divórcio devido à situação. E não era porque ele não gostava de trabalhar, foi uma prova terrível sobre ele, agora que arranjou emprego. Então, irmãos, vejamos bem. Aí, quem sofre nessa situação é a Irmandade, entendeu?
Agora, eu não vou acusar esse cooperador aqui, mas só vou dar uma dica para o Braz. Tem um irmão que batizou na congregação, que depois ele se chama Irmão Ângelo. Esse Irmão Ângelo, ele era auditor na Espanha. Então ele esteve lá em casa contando toda a situação desse cooperador, do irmão Adilson. Falou, eu tenho documento, mas muito documento, da ilegalidade dele, das coisas que ele fez aqui, com referência ao banco, a empréstimo de banco, avaliar o irmão para fazer empréstimo do banco. Eu tenho todos os documentos aqui da ilegalidade. Como eu tenho todos os documentos da ilegalidade, ele continua no ministério, então eu não vou mais congregar. Então eu peço por gentileza, os irmãos do Braz, que o assunto é grave, por gentileza os irmãos do Braz, principalmente irmão Cláudio Massola, os irmãos podem passar este vídeo para ele, irmão Cláudio Massola, irmão Salvador. Não mande lá o irmão Paulo Lopes, porque o irmão Paulo Lopes foi lá, conversou com ele, mas não resolveu nada, sabe? E quando foi marcado uma reunião com o irmão Ângelo, ele não tinha comunicado com ele, entendeu? Aí ele veio para o Brasil e eles fizeram a reunião nas costas do irmão Ângelo. Então os irmãos mandam lá em A Coruña, na Espanha, procuram um irmão que se chama Ângelo. Ele é espanhol. Ele tem toda a documentação da situação desse cooperador. Toda a documentação. Ele mesmo falou para mim que se ele colocasse na mão do Estado, ele ia se comprometer, o cooperador ia se comprometer perante a justiça espanhola, né? O assunto eu não vou falar aqui, né? Porque é ele que tem todos os documentos da infração desse cooperador lá em A Coruña. Pelos documentos que ele tem na mão, esse cooperador não pode continuar no ministério. Então os irmãos mandam lá os advogados conversar com esse irmão, e ele vai mostrar para os advogados toda a situação. Ele, inclusive, parou de congregar por causa do cooperador. Falou assim, irmão, eu não sei como a congregação deixa ficar na frente da Irmandade um irmão numa situação dessa. E aí passou para mim toda a situação que envolve o cooperador, sentido que muitos irmãos iam para a Espanha e ele avaliava, né, e o que é que ele fazia nas nóminas lá. Eu não vou contar aqui. Vou deixar os irmãos, mandar os irmãos advogados na casa desse irmão Ângelo. Ele tem toda a documentação e toda a prova